Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma monitoria e resolver questões que eu peguei das provas passadas que tinha no Drive sobre do conteúdo de pequenos sinais. Nessa primeira questão, ele vai, acho que é da prova de 2022, eu acho, não sei. Ele vai nos dar uma figura e vai nos pedir alguns valores específicos. No caso aqui, ele vai nos pedir a corrente de base, a corrente no coletor, a resistência interna do diodo, ZI, Z0 e o ganho de tensão. No caso do nosso circuito vai ser o seguinte. A gente vai ter aqui a entrada do pequeno sinal e uma resistência. Para essa questão, ele nos dá o nosso ganho de corrente sendo 200 e ele nos dá esse G0 aqui, vai ser a admitância da nossa carga aqui, né? Porque tipo, a gente tem a resistência, que é o que impede que a corrente passe, e temos a admitância, que é, digamos, ela mede a facilidade que a corrente vai passar. Ou seja, a resistência nada mais é do que o contrário da admitância, né? No caso, ele não nos deu a resistência, mas deu a admitância. Então, é a mesma coisa dele ter dado a resistência. É só fazer o inverso dela. Pronto. Aí ele vai nos pedir, vou até anotar aqui, IB, IC, RE, ZI, Z0 e o ganho de tensão. Beleza. Na questão, ele mesmo falou que a gente poderia usar o modo aproximado para achar esses valores. Mas assim, se ele não disser que a gente pode usar, e a gente quiser ver se é possível, a gente tem que fazer um teste. O teste é o seguinte. Primeiro, a gente vai ter que ver o nosso resistor do emissor, que é esse aqui. Nosso RE vai ser 2K. O nosso ganho, ele já deu, né? Que é 200. E nós temos esse resistor aqui, ó. Que no livro ele chama de resistor 2. Esse aqui seria o resistor 1, aqui é o 2. Vai ser 8,2K. Se eu quiser testar... peraí, esqueci da fonte aqui. 20 ohms. Se eu quiser testar esse circuito para saber se eu posso usar o método aproximado, que é o método mais fácil de resolver, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que o ganho vezes o RE tem que ser maior ou igual 10 vezes o meu R2. Se isso aqui for válido, eu posso usar a aproximação. Se não, eu vou ter que usar o método exato, né? No caso aqui ele diz que a gente pode usar, mas só para conferir. Aqui vai dar 200 vezes 2K. E aí vai dar 400K. E aqui vai dar 10 vezes 8,2K, que dá 82K. Ou seja, isso aqui vai ser maior que esse, né? Então, vale. Se vale, então eu posso usar o método aproximado como ele mesmo sugeriu. Depois eu resolvo essa questão no método exato, só para vocês verem como é. Vai dar quase a mesma coisa, mas o método exato dá um pouquinho mais de trabalho. Show. Já que a condição foi satisfeita, vamos lá. Primeiro, ele vai nos pedir a corrente de base e de coletor. O que é que eu posso fazer aqui no começo?
Eu posso fazer o seguinte, considerando que aqui seja a minha corrente de base, e usando o método aproximado, eu vou fazer um divisor de tensão com esses dois resistores aqui, usando essa tensão aqui como se fosse a minha tensão inicial. É como se eu estivesse jogando a corrente aqui e vendo quanto de tensão vai cair aqui e quanto aqui. Já aqui, a corrente de base aqui é muito pequena, né? Então, quase não vai ter diferença. É como se a corrente que passasse aqui, I1, digamos, fosse praticamente toda a corrente que passasse aqui. Entendeu? Porque a corrente aqui é pequena, né? Não vai fazer tanta diferença no método aproximado. Então, vamos lá. Para descobrir a tensão de base, vai ser nesse resistor aqui, né? Porque ele está na minha referência. Fazendo o divisor de tensão, eu vou ter a tensão inicial vezes o resistor que eu quero descobrir, sobre a soma dos dois resistores, que dá 56K mais 8,2K. Isso aqui vai dar 2,55 volts. Essa aqui vai ser a minha tensão de base no método aproximado. Então, eu vou ter que bem aqui, eu vou ter aproximadamente 2,55 volts. Se eu sei que aqui é 2,55 e aqui vai ter a queda de tensão, né, como sempre, qual vai ser a minha tensão bem aqui? A minha tensão VE vai ser 2,55 menos a queda, que vai ser 1,85 volts. Show? Oi? Sim. Sim. Assim, como ele está pedindo para usar o método de aproximado, tu pode usar desse jeito aqui. Mas quando for o método exato, aí acho que tu não vai poder considerar assim, não. O método exato eu vou fazer depois. Aí tu vai ver que eu não vou fazer o divisor de tensão normal, vou ter que achar a resistência de TV não, depois fazer todo aquele processo. Mas com o método aproximado tu pode desconsiderar. Aí, beleza. Se eu sei que aqui vai ser 1,85, eu posso achar o meu IE, né? Meu IE vai ser 1,85 sobre a resistência 2K. Vai dar, cadê? 0,925 miliamperes. Esse aqui é o meu IE. Mas ele quer o IB. O IB vai ser, assim, outro detalhe. No método aproximado, eu posso considerar que o meu IE é igual ao meu IC, certo? Eu poderia fazer também, tipo, IE igual a 201 vezes B, mas em geral ele aceita desse jeito aqui, só considerando igual, o método aproximado. Como eu sei que o meu IB vai ser IC sobre o ganho, e eu sei que o meu IC é aproximadamente isso aqui, 125 mA sobre 200, que vai dar 4,5 amperes. Pode. Pode também. É porque como ele deixou usar o método aproximado, então ele não vai pedir tanto assim, exatidão, né? Então, para facilitar, dá para fazer assim. Mas se eu quisesse, eu também podia fazer, né? O IB sendo o IE sobre ganho mais 1. Que daria bem próximo. Eu não fiz o cálculo não, mas daria bem próximo. Daria o quê? Deixa eu ver. Daria 4,7. Quase nada. Pronto, mas nesse caso aqui, para o método aproximado, eu vou considerar que o IC e o IE são iguais. Sendo assim, eu vou ter que o meu IB vai ser 4,625 micro, o IC vai ser 0,925 mili, o RE, a fórmula do RE é aquela mesma de sempre, vai ser a tensão sobre
IE. Essa tensão aqui é uma constante, né? 26 milivolts. E o IE eu descobri, 0,925 mil. Isso aqui vai dar 28,11 ohms. Então, o meu RE vai ser 28,11. Pronto. Agora sim, o meu ZI, quando eu for calcular o meu ZI, eu vou ter que olhar desse ponto de vista aqui. Aqui vai ser o meu ZI. Eu vou ter que olhar daqui para o resto do circuito. E o meu Z0 vai ser daqui. Porque vai ser como se eu estivesse vendo a impedância do ponto de vista inicial e aqui a impedância do ponto de vista da carga. O meu ZI, nesse caso, eu não sei se vocês lembram da outra aula, eu fiz a fórmula do ZI e do Z0. O ZI, nesse caso, seria o R1 em paralelo com o R2, que está em paralelo com... Cadê? O ganho vezes RE. Por que isso? É porque, tipo, imagine que eu estou olhando daqui. Eu vou ter um caminho em paralelo para cima, para baixo, e o caminho está passando por aqui. Só que como eu estou considerando aqui a corrente B e aqui é uma corrente IE, eu tenho que solucionar isso colocando um ganhozinho aqui. Para considerar como se fosse uma corrente só. Porque IB é como se fosse o ganho vezes RE, né? Ou melhor, IE é igual o ganho vezes IB. Aí por isso que fica esses três paralelos e esse ganhozinho aqui. Certo? Se eu fizer o paralelo direto desses dois aqui, eu botei o resultado aqui, mas é fácil fazer. É só multiplicar os dois sobre a soma. Isso aqui vai dar, cadê? 7,15. Tá. E isso aqui, essa parte aqui, vai ser 200 vezes 2K, que é justamente o que eu calculei naquela hora que eu estava fazendo a prova lá para ver se podia usar esse método, que é 400K. Então, se eu fizer agora 400K em paralelo com 7,15, isso aqui vai dar aproximadamente, cadê? 7,02 kΩ. Isso seria a impedância que o sinal de entrada, que estaria bem aqui, por exemplo, estaria vendo do resto do circuito. Certo? Esse no método aproximado. No método exato vai mudar um pouquinho. Já a impedância que a carga está olhando vai ser considerada daqui para o resto do circuito. A impedância da carga seria o meu RE em paralelo com o R0. Porque, tipo, é como se eu estivesse olhando bem daqui, aí o que é que ela vai estar olhando? Ela vai estar olhando esse resistor aqui e esse resistor aqui. Como os dois estão no mesmo ponto e estão saindo no mesmo ponto, né, também, é como se os dois estivessem em paralelo. Nesse caso, eu vou ter o meu 2K em paralelo com o R0. Qual vai ser o R0? Se ele me deu a admitância aqui do circuito, e eu sei que o meu R0 é 1 sobre essa admitância, eu vou ter que o meu R0 vai ser 1 sobre 20 micro, que é... Cadê? Mas só se eu fazer, cara. 50 mil é? 50K. Pronto. Então, essa vai ser o meu R0. Fazendo aqui em paralelo, eu vou ter 50K vezes 2K
sobre 52K. Isso aqui vai dar... Ah, não, pera aí, eu esqueci de um termo aqui. Não é R0. Não é só esses dois, eu acabei pulando aqui. Vou apagar aqui, não precisa mais. Na verdade, o R0 não vai ser só esses dois aqui, né? Eu esqueci que também tem o resto do circuito todinho. Eu só considerei esses dois aqui. Então vai ser RE em paralelo com R0 e está em paralelo com essa parte aqui. Que no caso aqui vai ser o meu RE mais RB sobre o ganho. Porque assim, esse RE vai ser a resistência interna aqui do diodo, né? Que eu até calculei ali. Já o RB sobre o ganho vai ser a resistência de base. Por que aqui é dividido e naquela parte é multiplicando? Cadê? Aqui é multiplicando. Porque aqui eu estou vendo do ponto de vista da corrente de base. Já aqui eu estou vendo do ponto de vista da corrente do emissor. Se eu sei que a corrente de base é menor, quando ela passar para cá ela vai aumentar, por isso que eu multipliquei. Só que aqui ela é maior. Quando eu for passar para o outro lado, ela tenderia a diminuir. Por isso que eu dividi. É porque vocês não viram ainda conversão, né? É porque tem uma parte lá que ele fala sobre impedância refletida. Tipo, não tem nada a ver com assunto não, mas só para... Tipo assim, se eu tivesse aqui o transformador e eu tivesse aqui uma corrente I1 e aqui uma corrente I2, e aqui eu tivesse as impedâncias, como é que eu conseguiria calcular a influência dessa impedância nessa outra? Eu teria que passar essa impedância por o primeiro termo, só que aí ela viria refletida. Ela teria que contar, por exemplo, aqui é tantos espiras e tantos espiras aqui, eu teria que a impedância refletida seria a impedância real sobre N1 e N2. Assim, não tem muito a ver com o que vocês vão ver na prova, mas só para vocês terem uma ideia. Por que quando a gente muda de um referencial para o outro, a gente tem que multiplicar, ou dividir, no caso aqui. Certo? Eu não sei se deu para entender, mas é só para vocês saberem que tem uma lógica por trás. Não é assim jogado, não. Enfim, calculando só essa parte aqui, eu acho que eu fiz. Deu 63,86 ohms. E agora sim, vou fazer essa parte aqui. O RE vai ser 2K vezes o R0, que é 50K, sobre 52K. Isso aqui vai dar o quê? Dá 1923, aproximadamente. Isso aqui em paralelo com 63,86 vai dar 61,9. Então essa vai ser a impedância enxergada pela corrente da carga. O RB? Nesse caso aqui, eu estou considerando... Ave Maria. Eu estou considerando o RB como se fosse essa resistência aqui. Porque aí quando eu fizer... Deixa eu ver aqui. Eu considerei o RB como sendo aquela parte ali, porque no modo aproximado não tem muito problema não. Agora tem que achar o coletor não, o ganho.
eu só ver o negócio. Beleza. No caso aqui, agora que eu notei um negócio. Dá para vocês verem esse circuito de uma forma mais fácil se vocês fizerem aquele. Eu não sei se ele já mostrou aquele desenho, que ele bota a fonte dependente, bota as correntes, já mostrou? Eu fiz? Mas ele já mostrou na aula? Ah, é porque com aquele desenho fica mais fácil de visualizar. Já que eu faço aqui, eu esqueci que está na outra página. O ganho, deixa eu fazer aqui, ele vai ser. Essa fórmula aqui eu lembro que eu mostrei na outra monitoria, né? Como é que chegava nela. Aí, se vocês quiserem olhar depois. Mas ela é padrão, eu só demonstrei como chegava nela, mas ela é padrão. Se eu fizer aqui o paralelo dessa parte aqui, da parte de cima, eu vou ter 1923. E embaixo eu vou ter 28,11 mais 1923. Isso aqui vai nos dar o meu ganho de 0,985. Esse aqui é o ganho de tensão. Deu para entender até essa parte aqui? Será que deu bem? É, é porque assim, recapitular. A parte das correntes, acho que até aqui deu para entender, né? Que é a parte mais de boa. Aí assim, o ZI vai ser. Imagina que eu estou bem aqui, nesse ponto aqui. Eu sou a corrente, digamos. Eu estou nesse ponto aqui. Qual vai ser. Aí, qual vai ser a minha visão do circuito? Eu vou estar vendo três caminhos possíveis. Vou estar vendo esse caminho aqui, para baixo, esse para cima e esse aqui. Então, e ambos estão em paralelo, né? Todos estão em paralelo. É por isso que o ZI vai ser R1 em paralelo com R2, em paralelo com isso aqui. Certo? Já se eu sou a corrente de saída, eu estou bem aqui, eu vou ver também três possíveis caminhos. Se eu estou aqui, vai ter um momento, como ela é alternada, que ela vai vir para cá, assim como também vai ter momentos que ela vem para cá e tem esse caminho aqui também. E também estão os três em paralelo. Por isso que é RE, que é a parte de baixo, em paralelo com R0, que é a resistência da própria carga, em paralelo com RE mais RB, que é a resistência desse ramo aqui. Aí, se eu quiser fazer o desenho, talvez fique até mais fácil de visualizar. Deixa eu ver. Cadê? O desenho seria mais ou menos assim. Eu teria a resistência aqui,
Assim, se ele tiver mostrado esse desenho, vocês vão conhecer. Mas se não, o que é que está acontecendo aqui? Esse desenho está representando esse circuito aqui. Por quê? O ZI vai ser exatamente ó, R1, R2 e essa parte aqui em paralelo. Exatamente como está aqui. O Z0 vai ser o R0 em paralelo com... Tipo, ele vem por aqui, aí ele vai ter um caminhão para cá e para cá. E o caminho do resto do circuito, né? Por isso que está esses três em paralelo. E tem outro detalhe. Se eu tivesse um resistor aqui, no caso eu não tenho, mas se eu tivesse, ele estaria localizado nessa parte que está um curto. Por isso que essa parte aqui é curto-circuitada. Mas, no caso aqui da questão, como ele não dá o resistor, então eu posso dizer que ali não tem nada. Aí aqui essa fonte dependente aqui, ela representa o próprio transistor, porque ele vai deixar passar uma corrente que é, no caso aqui, 200 vezes maior do que a corrente de base, igual aqui está falando, né? A corrente aqui vai ser 200 vezes da corrente de base. E é isso. Aí aqui o ganho multiplicando a resistência, quando passa para esse lado aqui, né? Isso. Eu não vou mentir não, é confuso mesmo no começo. Vocês querem que eu faça ela sem a aproximação para vocês verem como é? Não, tempo tem. Não sei se vocês têm à disposição. Porque. Ó, fazer do jeito exato? Rapaz, é porque assim, talvez ele bote na questão o transistor e peça para vocês responderem do jeito que vocês acharem melhor. Aí vocês têm que fazer aquele teste para ver se é possível responder da maneira aproximada ou não. No caso aqui deu, mas vai que tem um caso que não dê. Deixa eu. Não vou apagar, não. Vou fazer ela aqui no. Vou tentar fazer aqui bem rápido do jeito exato, só para a gente ver como é. Vai que vocês preferem o jeito exato. Não, duvido muito, mas vai que, né? E vocês vão perceber que o jeito exato a diferença é mínima. Nesse caso aqui, né? Assim, sem a aproximação, ele. Deixa eu apagar aqui. Ele não vai considerar que o VB é simplesmente o paralelo, esses dois aqui não, igual na outra. No método sem aproximação, ele vai primeiro achar a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin. Como é que ele vai achar a tensão de Thevenin, aqui no caso? A tensão de Thevenin, diferente daquele caso que lá era o V de base, aqui é a tensão de Thevenin que vai ser a divisão de tensão desses dois resistores. Vai ser a mesma fórmula de lá. Certo? Aqui a tensão de Thevenin vai ser o divisor de tensão desses dois resistores aqui, que vai dar o mesmo resultado achado no método aproximado, que é 2,55.
A resistência de Thevenin vai ser, cadê? Vai ser o paralelo de R1 com R2. Que naquele outro era o RB, aqui vai ser o R de Thevenin. Que vai dar 7,15. Certo? Até agora, parecido, né? Lá, isso aqui era a tensão de base, virou tensão de Thevenin. Aqui era resistência de base, virou resistência de Thevenin. Aí que começa a mudar. Porque assim, agora eu vou... É como se ao invés disso aqui tudo, eu tivesse um circuito assim. Eu tivesse uma fonte aqui, que seria a minha tensão de Thevenin. A resistência de Thevenin. E aí vai para o resto do transistor. Aqui seria a saída. É como se eu tivesse substituído toda aquela parte ali por isso aqui. Aqui seria minha corrente de base. Certo? É para isso que serve o Thevenin, né? Ele serve para simplificar, né? Circuito. Entendendo? Ele tá com a cara meio... Vai dar certo, vai dar certo. Desanime não. Se eu transformei aquele circuito... Se eu transformei aquele circuito todo nesse aqui... e eu quero descobrir aqui, no caso, a minha corrente de base, que é o que ele pede, né? Pede corrente de base de coletor. Eu posso seguir esse caminho aqui, igual no circuito normal. Eu vou ter que a minha tensão de Thevenin menos a queda de tensão aqui, que é causada por corrente de base sobre a resistência de Thevenin, menos 0,7 aqui, né? Menos essa queda de tensão aqui nesse resistor, que é o RB. RB não, RL. Só que a queda de tensão aqui não vai ser por IB, né? Vai ser pela corrente do emissor. Só que a corrente do emissor é o quê? A corrente do emissor vai ser o ganho mais 1 de IB RL. Isso aqui é igual a zero, né? Que chegou no final do circuito. Certo essa parte aqui? Vamos lá. Se eu sei que a minha tensão de Thevenin é 2,5, menos o IB é o que eu quero descobrir, vezes a resistência de Thevenin, que é 7,15, menos 0,7. Aqui eu botei mais a menos, aqui não quero. Menos 200 mais 1 é 201, vezes IB, vezes 2K. Igual a 0. Eu vou botar tudo que tem IB para o outro lado para ficar positivo. Vou deixar aqui simplesmente o 2,55 e o 0,5. 2,55 menos 0,5, 7, igual, aí isso aqui vai para o outro lado, vai dar 7,15 K e B, positivo, porque aqui é negativo. Aqui também vai passar positivo, mais 402, 2K e B. Aí eu posso deixar o IB em evidência. Vai ficar 402 mais 615, né? 409,15 K. Então, eu vou poder pegar esse 409 e trazer dividindo. Vou ter que o meu IB vai ser 2,55 menos 0,7 sobre 409,15 K. Vai dar 4,52 microamperes. Olha, a diferença, aqui deu 452 e na outra tinha dado... cadê? Na outra tinha dado 4,625. A diferença aqui de 0,1 micro, né? A diferença é pouca, por isso que na parte da aproximação, naquele caso, ele daria certo. Aqui seria a parte de aproximada,
E aqui é o método exato. Sabendo o meu IB, e ele também pede o IC vai ser o ganho vezes o IB, que vai ser 200 vezes isso aqui. Vai dar 0,904 miliamperes. Esse aqui é o método exato, naquele método tinha dado 0,925 miliamperes. Diferença também muito pequena. O RE não vai mudar a fórmula vai continuar a mesma. O RE vai ser a tensão sobre o IE. Nesse caso aqui, como ele quer o exato, eu não posso dizer que o IE é igual a IC, né? Mas é fácil de achar o IE. O IE vai ser 201 vezes o IB, que é 0,908 mil. Então aqui vai ser 26 milivolts sobre 0,908 miliamperes, que vai dar 28,54 ohms. Aqui deu 28,54, no método aproximado tinha dado 28,11, se eu não me engano. Pronto. Aí agora chega na parte mais confusa, que é o ZI e o Z0. O R0 não vai mudar, né? Porque o valor da admitância não mudou. Então vai continuar sendo 50K. Aí, como é que eu acho o ZI? O ZI vai ser... Peraí. O ZI vai ser a resistência intervenã em paralelo com a impedância de base. Só que como é que eu vou achar essa impedância de base? A impedância de base vai ser o ganho vezes o RE, que é a resistência interna, mais o ganho mais 1 vezes o RE que está em paralelo com o R0. Aqui já começa a baldear tudo, né? Porque assim, qual vai ser a minha impedância de base? Se eu tenho a corrente de base passando aqui, eu vou ter a impedância de base por aqui, né? Digamos assim. Aqui é a resistência de Thevenin. A resistência de Thevenin é diferente da impedância de base. Se eu tenho a impedância de base aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser, cadê a fórmula? O ganho vezes essa resistência do diodo aqui, mais o ganho vezes a resistência a resistência do emissor. Só que aí, como eu quero o método exato, eu não posso dizer que é o ganho vezes a resistência. Já que quando a gente se trata do emissor, geralmente é o ganho mais 1, né? E por que envolve o R0? Porque, lembra que eu falei, o R0 ele vai ser a resistência da carga, então ele vai estar em paralelo com a resistência do emissor. Aí, como ele também está depois do transistor, né? Aí ele também vai ter o ganho mais 1. Deu para entender? Rapaz, foi. Nem eu sei se eu entendi, mas. Bom, então, no caso, se a gente já tem o RT, a gente tem que achar o Z, a impedância de base. A impedância de base é com essa fórmula aqui, que a gente já tem todos os valores. A gente tem o ganho, a resistência interna do diodo, a resistência do emissor e o R0. Como eu não quero fazer essa conta todinha, eu já fiz em casa, para só fazer aqui direto. Isso aqui vai dar 392,23 quiloohms. Esse aqui é um método exato.
No que eu fiz, tinha dado 400, né? 400 quilômetros. Ó, todos os valores que eu acho no método exato é bem próximo do aproximado. Aquela tinha dado 400k, que deu 392. Então, se eu fizer isso aqui em paralelo, eu vou ter o paralelo de 715k paralelo com 392,23k. E vai dar, cadê? 7,02 quilopontos. Eu nem lembro quanto é que deu na aproximada, mas eu sei que deu parecido com isso aqui também. O Z0 vai ser a resistência do emissor em paralelo com a resistência da carga, em paralelo com o resto do circuito. Como eu não estou usando o método aproximado, eu vou ter que usar a fórmula raiz. Por que é isso? Porque como eu estou vindo do emissor para o resto do circuito, eu vou dividir pelo ganho, né? Igual que eu fiz da outra vez. E esse ganho RE aqui é o ganho dessa parte aqui, dessa saída aqui. E aqui é a resistência de PV, né? Que eu calculei ali. Deixa eu ver se eu calculei direto. Calculando essa parte aqui, vai dar 63,98. E essa parte aqui vai dar 1923, aproximadamente. Se eu fizer o paralelo disso aqui, eu vou ter o meu Z0, vou botar aqui, porque acho que ali não está aparecendo na câmera não. O Z0 vai ser 61,92, que também é bem próximo do que achou no método aproximado. O ganho de tensão vai ser a diferença é que lá na aproximado só era o ganho, né? Não tinha mais um. Mas aqui, como ele quer o exato, ele botou mais um. Vai dar 0,9854. Pois é, os resultados deram muito parecidos, né? Por isso que não faz sentido a pessoa fazer desse jeito, podendo fazer pelo método aproximado. Só vai dar mais trabalho. Aí eu aconselho vocês a depois ver o vídeo em câmera lenta para entender. Que é muito detalhe. Hora 3. Assim, essa é questão de prova, né? Só que ele deixou fazer com o método aproximado, foi o primeiro. O bom é que no método aproximado tu vai poder igualar um monte de coisa, tipo IE com IC, tu vai dizer que a impedância de base é igual à impedância lá, a resistência PV, né? Não que facilite tanto assim, mas já é menos conta para fazer. Ele vai passar 3 provas dessa vez? É porque geralmente ele sempre fala que vai passar 2 ou 3, mas que eu me lembre, ele só passava 2 sempre, porque nunca dava tempo de passar 3. É na de vocês vai dar, é? Vocês têm que frear o homem, tem que perguntar para ele ir com mais calma e não dá tempo de passar a terceira. O quê? Me falaram que o conteúdo da próxima prova ia ser pequenos sinais e da terceira seria MOSFET. No semestre que eu fiz, a gente não chegou em MOSFET.
Aí eu não sei se ele vai conseguir chegar também. Se eu não me engano, essa questão aqui também é de prova, mas ela tem um detalhezinho que é, assim, é importante só para questão de saber, né? Na questão não vai fazer tanta diferença não, porque ele vai nos dar um circuito, aí o circuito vai ter um detalhe diferente do outro. É. Assim, o detalhe dessa questão é que vai aparecer esse bendito capacitor aqui. Mas assim, para resolver a questão, ele não vai dificultar. Só é bom saber para que ele funciona. Porque assim, o transistor, esse capacitor aí é para, digamos, barrar a corrente contínua que vai passar no transistor. Tipo assim, digamos que eu não coloquei nenhum sinal aqui, só tá vindo corrente contínua. Depois que esse capacitor carregar, ele vai ser um circuito aberto, né? O que é que vai acontecer? Toda a corrente vai passar pelo resistor. Quando o resistor, quando estiver passando muita corrente por aqui, a queda de tensão dele vai ser alta. Então, a tensão aqui vai ser alta. Com isso, eu vou limitar, digamos assim, a corrente que vai estar passando por aqui, quando ele não tiver com sinal. Mas quando eu colocar o sinal aqui, vai passar tanto a parte contínua da corrente, da fonte, quanto a parte alternada. O capacitor é justamente para fazer com que a corrente contínua fique barrada nele e passe só a corrente alternada. Porque a corrente alternada ela vê a capacitância como se fosse uma impedância, né? Então é como se isso aqui fosse, para a corrente alternada, isso aqui seria como se fosse uma resistência imaginária. Tu já fez circuito 2? Pois é, circuito 2 tem para corrente alternada, eu vou ter a impedância que vai ser igual a 1 sobre isso aqui, né? Alguma coisa assim, né? Aí então, o capacitor é só para isso, é para ele barrar a corrente contínua, que vai servir como circuito aberto, e deixar passar apenas corrente alternada, fazendo com que a corrente alternada tenha um caminho mais fácil para passar do que pela resistência. Aí por isso que vai passar mais corrente. Aí ajuda a amplificar, né? Por isso que é amplificador. Mas assim, para questão mesmo não vai dificultar nada não. É só para saber mesmo por que ele está ali, que pode achar estranho. Nessa questão, ele não diz que é para usar o método aproximado, mas a gente pode testar para ver se é possível. Para o método aproximado funcionar, o ganho vezes a resistência do emissor tem que ser maior ou igual 10 vezes o R2. O R2, no caso, vai ser isso aqui.
Eu nem botei, o ganho é 90. Hã? O R2 vai ser esse daqui de baixo. Se eu quiser achar o RB, que é a resistência de base, vai ser R1 em paralelo com R2. Mas o R2 vai ser sempre esse aqui de baixo. Bom, então no caso aqui, vamos ver se dá certo. Se dá certo usar a aproximação. 90 vezes 1,5K vai dar 125K. Enquanto que 10 vezes R2 vai dar 82. Então, show, dá para usar o método aproximado. Então, fazendo o mesmo passo a passo da questão passada, se eu posso usar o método aproximado, eu vou ter que o meu V de base vai ser divisão de tensão, né? Que vai ser o VCC, que é 22, multiplicado por 8,2K, que é o resistor que eu quero, sobre a soma. Isso aqui vai dar 2,81 volts. Então, o meu VB vai ser 2,81 volts. Se eu sei que o meu VB é 2,81 e eu sei que vai ter queda de tensão aqui, eu vou ter 2,11 volts aqui, né? Vai ter queda de tensão de 0,7. Com isso, eu vou ter que o meu IE vai ser 2,11 dividido para 1,5K, que vai dar 1,407 miliamperes. Pelo método aproximado, eu posso dizer que IE vai ser igual ao meu IC. Ele nem pede o IB, né? Mas se eu fizesse, eu poderia achar. Era só pegar aquela parte ali e dividir pelo B. Como ele quer o meu RE, qual é a fórmula do meu RE? Tensão sobre a corrente do emissor. A tensão é constante, 26 mili, sobre a corrente do emissor, que vai ser 1,407 miliamperes. Vou ter que o meu RE vai ser 18,48. Então a primeira parte está aqui. O meu ZI vai ser o R1 em paralelo com o R2, que está em paralelo com todo o resto do circuito, né? Igual no outro caso, que é no caso a minha impedância de base. Aí como é que eu vou achar a minha impedância de base? Assim, na questão passada, eu não tinha esse capacitor aqui, né? Aí o que é que acontece? A minha impedância do resto do circuito aqui, eu teria que considerar a resistência interna aqui do diodo, mais o RE, né? Que a impedância era tipo assim. Eu tenho o RE mais... Acho que era isso, né? Se não me engano, na questão passada. Só que aí o capacitor é justamente para facilitar. Porque, como eu não estava na hora que eu falei, né? Ele vai fazer com que seja tipo um curto-circuito aqui. A corrente alternada, ela não vai passar por aqui. Ela vai passar pelo caminho mais fácil, que é no caso, por aqui. Certo? Entendeu? É porque assim, eu expliquei, acho que estou indo no banheiro na hora. Por que tem esse capacitor aqui? Ele vai ajudar a corrente alternada. Porque tu lembra que a corrente alternada, ela vê o capacitor como se fosse uma impedância? Já a corrente contínua não. A corrente contínua vai ver o capacitor como um circuito aberto. Então,
Para a corrente contínua, ela vai passar toda por aqui, né, pelo resistor, já que ela está vendo isso aqui como circuito aberto, né? Mas a corrente alternada não, ela vai procurar o caminho mais fácil. No caso aqui, ela vai preferir passar pelo capacitor do que pelo resistor. Então é como se para a corrente alternada, isso aqui fosse um curto-circuito. Então é por isso que nessa fórmula aqui a gente não vai considerar a influência do RE naquele cálculo ali. Para a gente, o nosso dB vai ser simplesmente isso aqui. Vai considerar apenas o resistor interno do diodo. Porque justamente para a corrente alternada, isso aqui vai ser como se fosse um curto-circuito. Se tirasse, aí sim, tinha que fazer aquela mesma fórmula ali. Então, como eu sei que a minha impedância de base vai ser isso aqui, eu vou poder fazer o meu VI igual a R1, que é 56K, em paralelo com 8,2K, que está em paralelo com 90 vezes 18,48. O meu ZI vai ser, deixa eu ver se eu calculei. Mentira. Pronto. O meu ZI, nesse caso, vai ser 1,349 kΩ. É só fazer o paralelo dos três, né? Porque eu não quis fazer aqui nada. Para o Z0, eu vou ter que a minha impedância da carga vai ser RC em paralelo com o R0. Porque eu vou ter essa resistência de carga e agora eu vou ter esse resistor aqui do coletor, que na outra casa não tinha. Aí por isso que o meu Z0 vai ser essas duas resistências daqui. Entenderam por que que é? Porque assim, ó, na outra eu tava... primeiro que o ponto mudou, né? Na outra a carga estava aqui, né? Agora ela está aqui em cima. Então, quando eu estiver bem aqui, eu vou ter dois caminhos possíveis. Eu vou estar olhando para cá e para cima. No caso, três, né? Porque eu teria também a resistência interna. Então, eu vou ter o paralelo da resistência interna, que é da própria carga, o RC, que é isso aqui, e eu teria o RE. Só que, de novo, o capacitor faz com que fosse um curto-circuito. Então, é como se não tivesse resistência. Por isso que eu só considero essas duas aqui. Aí eu vou ter 6,8K em paralelo com o R0. Ele dá o R0, deixa eu ver aqui. No caso aqui ele pede para ser R0 infinito. Se isso aqui é um R0 infinito, é como se eu tivesse um circuito aberto. Se eu tenho um circuito aberto, então a minha resistência vai ser simplesmente 6,8K. Certo? Aí agora o ganho de tensão. Na outra aula, na outra monitoria, eu falei que quando eu tivesse a minha carga saindo do coletor, o meu ganho de tensão seria negativo, né? Não sei se tu lembra que eu falei. Porque não quer dizer que o ganho de tensão seja menor que zero. Só quer dizer que ele, enquanto a onda de entrada estiver positiva, a onda de saída vai estar negativa. Simplesmente isso. É da fórmula já. Então, o meu ganho de tensão vai ser menos o RC sobre o RE. E também é da fórmula do ganho de tensão, nesse caso aqui a carga sendo um coletor. Então, menos 6,8K sobre 18,48. Isso aqui vai ser igual a menos 378, que é o ganho. Certo? Acabou, os aí, zero, ganho. Pronto. Aí, na questão, ele também pede para a gente calcular de novo o Z0 e o ganho para um R0 de 50K. Mas aí é besteira, é só você substituir aqui e
É isso, ó. Aí não precisa refazer nessa, só substituir. Isso aí eu acho que é mais fácil isso aqui, né? Pode ser impressão minha, porque o capacitor ele facilitou um pouquinho. Hã? Oi? Pior que eu não sei um jeito de tentar simplificar. O D0? Vai. Aí tu só tem que tomar cuidado com a impedância de base. Nesse caso é essa, por causa do capacitor. O capacitor está fazendo como se fosse um curto-circuito. Se não, tu teria que considerar também um R, igual na primeira questão. Aí, deixa eu ver o que mais pode. Tem que lembrar que quando a carga estiver no coletor, eu vou ter o ganho negativo. Aí, e notem também que na questão passada, a carga estava aqui no emissor, né? E o ganho de tensão deu 0,9 alguma coisa. Isso significa que o poste da carga instalar não é amplificar a tensão, é amplificar a corrente. Nesse caso, não. A tensão, o ganho de tensão deu quase 400, que é o habitual, né? Pra quando a carga está conectada no coletor. Eu poderia fazer a maldade de resolver essa questão do jeito exato, mas não vou fazer isso também não. Que hora é, hein? Tá bom, né? Tá bom.